Você não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que você entrou. A indústria da pornografia vende prazer, vende dinheiro, vende felicidade, mas por trás das câmeras, a verdade, ela é bem diferente. E é isso que eles não querem que você veja. Neste vídeo, você vai ouvir pessoas que vieram dentro dessa indústria. Muitos vão reconhecer os rostos porque também consomem este conteúdo. E eles vão contar como tudo realmente é de verdade. E porque tanto se arrependem de ter entrado neste mundo. O conteúdo aqui, ele é muito forte. Algumas imagens podem ser um pouco sensíveis, porque eles retratam exatamente a realidade que essa indústria tenta esconder de você. Mas uma coisa, ela é certa: depois de você assistir esse vídeo, você nunca mais vai ser o mesmo. Meu curto período na indústria pornográfica, os atos realmente extremos eram os mais populares. E é por isso, sendo a artista número 1 na indústria na época, todos queriam ganhar dinheiro comigo, então me pressionaram a fazer essas coisas. E isso fica realmente extremo, como você disse, abusivo. Eu não quero entrar em muitos detalhes. Sinceramente, algumas das minhas experiências são realmente humilhantes para mim. E eu gostaria que nunca tivessem acontecido. Acontecem coisas como pessoas sendo urinadas. Homens estão urinando dentro das vaginas das mulheres como idiotas em suas gargantas. Eles estão... Desculpa. Não chora. Lana, por muito tempo, ela foi a atriz mais famosa da indústria pornográfica. Todo mundo queria ver os vídeos dela. Era tratada como uma celebridade neste mundo. Mas o que quase ninguém sabe é o que ela passou enquanto as pessoas batiam palma ao lado de fora. Ela contou que os vídeos mais extremos, os mais violentos, eram os mais populares da indústria. E como ela era o rosto da indústria, a mulher mais famosa, a mulher mais desejada, naquele momento havia uma pressão imensa para que ela fizesse aquilo. Coisas abusivas, humilhantes, desumanas. Estamos falando aqui de cenas onde pessoas estão sendo urinadas, de atos que não tem outro nome além de violência sexual filmada. E tudo isso é aplaudido porque assiste como se fosse só entretenimento, como se fosse só um vídeo, como se fosse apenas um desenho. Você percebe a gravidade disso? Sabe o que é mais triste disso tudo? É que mesmo depois de sair, muitas dessas pessoas se sentem presas. Algumas até tentam escapar dessa indústria de várias maneiras, mas elas não conseguem, porque o dinheiro sempre fala mais alto, o poder sempre seduz, a fama vicia, e o que começa como uma escolha acaba virando uma prisão bem grande. Então, ela pode até achar que está livre, mas a alma ainda está no cativeiro. Agora, você já parou para pensar no que este conteúdo está fazendo com você? Exatamente você que vê esse conteúdo, você que vê esses vídeos pornográficos. Porque não é só quem grava que é destruído, quem assiste também é. Aos poucos, o seu coração vai se tornando insensível às mulheres, insensível às outras pessoas. Os vídeos que antes te chocavam agora parecem normal e você precisa de algo pior. Você vai se acostumando com a violência, se acostumando com o desrespeito, se acostumando com o abuso, e sem perceber vai se tornando parecido com o que você consome. Aquilo que você assiste sozinho, no escuro, está moldando a sua personalidade de quem você é. A pornografia não entrega o que promete. Ela promete prazer, mas a verdade é que ela entrega um vazio. Promete liberdade, mas a verdade é que ela te prende. Promete satisfação, mas a verdade é que cada vez mais ela te deixa insaciável. Ela é como uma isca, e quando você morde já era. Muitos tentam parar e não conseguem. Sentem nojo de si mesmo após praticar os atos, mas voltam como cachorros à lama. Juram que vão parar, mas escondem de novo. Isso é escravidão. E quem é escravo precisa de libertação. Perdi toda a minha família e... é uma droga. Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam se devem fazer filmes pornográficos, eu digo que não. Digo que isso torna a vida muito difícil, torna um namoro muito difícil, torna a vida familiar muito difícil. Isso torna a intimidade difícil. Você
está se expondo e o mundo agora está te julgando, você tem que estar bem com isso. Ser envergonhado todos os dias da sua vida. Eu nem quero ter filhos porque faço pornografia, porque me preocupo com a maneira como as pessoas tratarão o meu filho. Comigo, pessoalmente, minha mãe foi solidária no começo, ela meio que me deixou fazer o que eu quisesse, mas acho que foi uma coisa boa, eu tive muita liberdade com o passar do tempo e conforme fui tendo sucesso, comecei a sentir que minha mãe estava me usando para que ela pudesse viver de forma mais luxuosa. Estilo de vida. Quando eu comecei a estabelecer, tipo, esses limites, a não dar dinheiro ou coisas assim, isso tornou nosso relacionamento um pouco mais difícil e quase tóxica. E então é uma droga. Eu não tenho mais uma mãe, eu não falo com ela. Sinto falta de ter uma mãe. Eu sinto que você não pode rebobinar e não pode voltar atrás. Eu não tenho mais esse relacionamento com ela, acho que nunca terei. Isso me deixa chateado, me deixa muito chateado. Conversei com meu pai e ele tem dificuldades com o meu trabalho, estando na indústria. Ele também é religioso. Recentemente, eu queria visitá-lo e ele disse que eu não posso visitar, porque a esposa dele, minha madrasta, não quer que eu vá. Não posso mais visitar meu pai porque minha madrasta não gosta que eu faça pornô. Mas então, ele me disse que quando eu disse, podemos, tipo, ir tomar um café e, tipo, poderíamos ir, tipo, tomar café da manhã? E ele disse, eu não quero ser visto em público com você. E isso machucou tanto e é uma droga. Eu perdi minha família. Eu não falo, tipo, com meus irmãos ou irmãs. Acho que todos eles meio que tentam se aproveitar de mim e tal. Ou são apenas, como meu pai, não querem estar perto de mim. Hailey foi uma das atrizes mais conhecidas do mundo. Milhões assistiram aos vídeos dela. Milhões desejaram o seu corpo. Mas ninguém viu o que a fama tirou dela de verdade. Aquela vida atrás das câmeras. Ninguém viu o que ela perdeu. Ela perdeu a própria família. Ela mesmo conta que não fala mais com a mãe, não fala mais com os irmãos, não tem mais o carinho e a presença do seu pai. Não tem mais a paternidade. E tudo isso por causa do que o mundo que ela entrou. No começo a mãe apoiava. Achava bom que a filha tivesse liberdade para fazer o que quisesse. Mas essa liberdade era uma armadilha. O que parecia ser liberdade virou escravidão. E o que parecia ser apoio virou o interesse da própria mãe, da própria família. Quando o dinheiro começou a chegar, a relação com a mãe mudou. Ela começou a ser usada pela própria mãe. Quando tentou impor limites sobre ela, o vínculo se quebrou porque o vínculo que fazia entre a filha e a mãe era o dinheiro. Você consegue imaginar o quanto isso dói? O pai não quer ser visto com a sua própria filha e a mãe vê a filha como uma máquina de dinheiro, como se fosse um caça-níquel. Isso não é liberdade, isso é uma prisão invisível. Isso é a verdadeira solidão. Ela também diz que não quer ter mais filhos, porque ela sabe e tem medo da vergonha que eles vão carregar por causa do que ela fez. Olha só. Tudo isso porque lá atrás ela acreditou numa mentira. A mentira de que ela era livre para fazer o que quisesse. Que o corpo era dela. Que o dinheiro resolvia tudo. Podia fazer tudo por dinheiro. Mas a pornografia cobra caro. E quem está dentro dela sabe disso. Só que o dinheiro é viciante. A fama é viciante. As pessoas ao redor se aproveitam e mesmo quando querem sair, muitos não conseguem. Porque o que as prende não são os contratos, é o orgulho, é o medo, é a dependência do estilo de vida que a indústria oferece. É uma prisão com paredes invisíveis, mas com correntes muito mais. E agora eu falo com você, que talvez você nunca tenha pisado num estúdio pornô, mas que consome esse conteúdo com frequência. Como se você estivesse no mercado todo dia. Você que assiste esses vídeos acha que é só diversão, só prazer, sem consequências. Entenda uma coisa, cada clique seu alimenta essa destruição. Cada vez que você aperta o play numa aba anônima de um vídeo, você está dizendo que aceita tudo isso. Você está financiando essa dor. Você está mantendo acesa a chama de um mercado que destrói lares.
quebra famílias e acaba com futuros. Não foi assim, não foi apenas, ei, você quer fazer pornografia? Foi mais como, oh, você é bonita, gostaria de fazer um pouco de modelagem? Ah, sabe, você tem um corpo ótimo. Acho que seria ótima em modelagem nua. Coisas assim. E depois que eu vim e fiz uma visita ao estúdio, sabe, foi muito respeitável. Era um local lindo, era em Miami, em Doral, Flórida. Era limpo. Todos que trabalhavam lá eram simpáticos. Todos os cubículos estavam decorados com fotos de família. Tipo, não havia nada suspeito ou que me deixasse desconfortável. E depois, não. A primeira vez que entrei, não foi a primeira vez que eu filmei um filme pornô. Foi a segunda vez. A primeira vez foi mais pra... Você quer fazer isso? Tipo, assinar a papeladas e assim por diante. Então esses caras, eles simplesmente te viam, francamente, como uma máquina de dinheiro. Mas você ainda não tinha conselheiros, não tinha advogado, não tinha nada. Eu tinha que jovem de 21 anos tem um advogado em regime de retainer. Eu estou apenas tentando entender o quão estressante isso deve ter sido. E se mesmo agora, porque você está aqui tão tranquila e obviamente muito tempo se passou e você seguiu em frente, mas você acha que há algum tipo de estresse pós-traumático que ficou em você por causa dessa experiência? Sim, e acho que isso se intensifica principalmente quando saio em público, porque os olhares que recebo, sinto como se as pessoas pudessem ver através das minhas roupas, e isso me traz uma vergonha profunda. Isso me faz sentir como, eu perdi todo o direito à minha privacidade. O que eu perdi, porque estou a uma pesquisa no Google de distância. Mia Khalifa é um nome muito conhecido no mundo da pornografia. Milhões de pessoas conheciam seu rosto, é uma atriz mundial. Seu corpo, sua voz, mesmo que nunca tenham trocados uma palavra com ela. Mas o que ninguém viu é o que ela mesma confessa. Uma vergonha profunda, uma perda da sua privacidade e uma dor que continua mesmo depois das câmeras terem sido desligadas. Um sentimento de culpa que segue ela, do estúdio para a casa e da casa para o estúdio. Ela conta que tudo começou de forma sutil, quase de maneira inocente. Uma proposta aqui, um convite ali. Não parecia perigoso de começo. As pessoas eram educadas, o ambiente era bonito, cheiroso, limpo, parecia seguro. Mas aquilo era só um verniz. Por trás do bom tratamento estava a verdadeira intenção. Explorar ela como se fosse um objeto. Porque no fim das contas, ela não era vista como um ser humano, ela era vista como um produto. Era uma ferramenta para gerar dinheiro. Era uma mercadoria com data de validade. E o pior, ela era jovem, sem experiência, sem proteção, sem noção do que estava realmente acontecendo. Com tantas outras. O tempo passou e o que ficou foi apenas o trauma. As pessoas acham que quem trabalha nessa indústria vai embora e segue a vida. Acha que não tem um passado a ser carregado. Mas o passado gruda na alma como um peso difícil de tirar. Como um carrapato que é grudado no sangue. Mia Khalifa disse que sente como se tivesse perdido todo o direito de sua privacidade, e é verdade. Basta alguém digitar seu nome no Google e tudo o que ela fez aparece em segundos. Mesmo que ela entre com vários contratos para tentar tirar esses vídeos do ar, nunca mais sairão. Não tem como mais voltar atrás, e é isso que corrói por dentro. Mas mesmo dizendo tudo isso, mesmo expondo sua dor, ela continua se vendendo na internet por meio de outros sites, como por exemplo o OnlyFans. Mas por que ela sente tanta dor e mesmo assim continua se vendendo? Porque embora deteste as consequências, ela ainda ama os benefícios. Ela odeia a vergonha, mas ama o dinheiro. Ela odeia o julgamento, mas ama o poder. Essa é a prisão mais cruel. Quando você sabe que aquilo está destruindo você, mas mesmo assim você continua. Porque o que te prende não são as grades, é o seu desejo. Todo homem é escravo de algo. E a fome de ser amada, de ser valorizada, de se sentir no controle, ainda que isso custe a sua própria dignidade. É isso que ela se submete a fazendo isso. É por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado paga. Ele paga com fama, com prazer, com dinheiro. Mas o que ele paga, no fim, é a morte. Morte da paz, morte da alegria, morte da alma. E não importa se a pessoa está na frente das câmeras ou escondidos atrás de uma tela.
Essa morte chega para todos, tanto para quem faz o conteúdo ou para quem consome esse maldito conteúdo. E agora eu falo com você, que consome esse tipo de conteúdo. Você pode até achar que não está fazendo mal a ninguém, mas você está. Você ajuda a manter esse ciclo vivo. Você alimenta um sistema que trata pessoas como lixo descartável. E além disso, você também está sendo destruído por dentro. Porque cada vídeo que você vê endurece mais o seu coração e trata as pessoas, o seu próximo, principalmente as mulheres, como objeto. Te afasta da realidade, te afasta de Deus. E por mais que você tenta justificar dizendo que é natural, você sabe lá no fundo que isso está te fazendo mal. Você sabe que isso está te fazendo muito mal. Para enterrar a dor. E girou, e girou. O que a pornografia fez comigo foi que mudou como eu pensava e sentia sobre as mulheres. Comecei a olhar para elas ainda mais como um objeto sexual. Perdi a capacidade de ter um relacionamento amoroso e carinhoso. Achei que ainda era capaz, mas eu fui enganado. Um dia, saí do set, tinha terminado por hoje, entrei no meu carro. Liguei, dirigi 2 quarteirões, parei e desliguei. E comecei a chorar. Eu queria tanto sair. Queria sair desse carrossel. Esse foi o último filme que eu fiz. E eu nunca voltei. E isso mudou a minha vida. Um dos maiores nomes da indústria pornográfica masculina confessou que aquilo que parecia prazer, na verdade era um veneno. Ele contou que a pornografia não apenas tocou o corpo dele, mas também principalmente tocou a sua mente, tocou o seu coração, tocou a forma como ele passou a ver o mundo, a sua visão de mundo. E o resultado foi simplesmente trágico, não se esperava outra coisa. A pornografia fez com que ele perdesse a capacidade de enxergar as mulheres como seres humanos. Ele passou a vê-las apenas como objeto sexual. Objetos para simplesmente se usar e jogar fora quando quiser. Para descartar como se fosse lixo, para explorar como se quisesse. E isso não ficou restrito às câmeras. A visão dele sobre relacionamentos foi afetada. Ele não sabia mais como amar. Ele não conseguia mais construir algo verdadeiro. A pornografia tirou dele algo sagrado, a capacidade de se conectar de verdade com outro ser humano, com outra mulher e construir uma família. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Mesmo que você nunca tenha gravado um filme, até porque você não precisa para sofrer as consequências, talvez você olhe para as mulheres ou para os homens e não veja mais um ser humano com alma. Não consegue ver mais um ser humano com sentimentos, com valor. Você vê apenas um corpo, um par de peitos ali. E quando você vê um corpo, você quer usar. E depois que você usa, você sente culpa e volta de novo. É um ciclo que te deixa com mais vazio a cada vez que você faz e a cada dia que você pratica. Mas esse homem não ficou preso a esse ciclo. Ele conta que depois de uma gravação, ele saiu do estúdio, entrou no carro, dirigiu a 2 quarteirões e então ele parou o carro. E naquele momento houve uma reflexão. Ele começou a chorar. Foi ali que a ficha caiu para ele. Ele estava desesperado. Ele não queria mais aquilo e ele queria sair. Ele não chorou só por tristeza, só porque ele estava triste, porque estava cometendo aquilo. Ele chorou por arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro não é só um sentimento. Não é só dizer, eu quero parar, não é isso. Não é só sentir nojo de si mesmo. Arrependimento verdadeiro exige uma decisão, exige uma ação. Ele não voltou nunca mais. Ele mudou de direção. E é exatamente isso que Deus espera de você.
Não basta sentir vergonha depois de você consumir a pornografia, isso não basta. Não basta dizer, isso está me fazendo mal. Você precisa decidir. Você precisa virar o volante da sua vida. Precisa dizer, chega, eu não quero mais isso. E dar meia volta. A Bíblia diz muito claro sobre isso. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, como diz em Atos capítulo 3, versículo 19. O perdão de Deus está disponível para todos, mas Ele vem para aqueles que se arrependem dos seus pecados e mudam de caminho. Deus não está pedindo que você apenas chore. Ele está pedindo que você levante e saia dessa estrada escura. Saia dessa estrada de trevas e venha para a luz. Ele quer te colocar num caminho novo, uma mente nova, com um coração novo. E se você pensa que talvez não vai conseguir porque você já tentou várias vezes, eu quero te dizer que você está certo. Sozinho você nunca vai conseguir, mas você consegue com Jesus. Ele veio para libertar os presos, ele veio para tirar a culpa, curar os traumas, renovar a mente. Ele não só perdoa os pecados, ele transforma. Ele não só limpa o que passou, ele te dá um futuro novo. Se até alguém mergulhado até o pescoço nessa indústria ter a chance de sair e conseguir encontrar a luz, você também tem essa chance. Mas é preciso parar o carro como esse homem parou. É preciso tomar uma decisão, decidir. O arrependimento verdadeiro não espera o momento certo. Ele acontece agora. Ele simplesmente se arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Eu estava ganhando muito dinheiro e estava lutando para pagar meu aluguel porque eu tinha um vício em drogas muito, muito ruim. Eu gastava milhares e milhares de dólares em drogas por semana porque comecei com cocaína, mas depois acabei lutando com um vício em heroína. Dá pra ver que eu estava simplesmente, super chapado. Meus olhos parecem todos brilhantes, porque eu também estava lutando com pensamentos suicidas severos. Demorou mais de uma tentativa para Britney deixar a pornografia, mas no final, foi a religião que lhe deu o empurrão final que ela precisava. Comecei a ir à igreja e fui gravar uma cena de filme adulto em Las Vegas e levei minha Bíblia e no avião abri Apocalipse 2:20 e dizia: tenho isto contra você. Você tolera essa mulher chamada Jezebel e ela leva meu povo à imoralidade sexual. Eu dei a ela tempo para se arrepender. Se ela não se arrepender, eu colocarei seus filhos e ela em um leito de enfermidade. E eu fiquei oh meu Deus, eu estava Deus me desculpe. Então eu acabei indo pro set naquele dia e deixei a indústria pornográfica, filmei minha última cena naquele dia e então eu estava simplesmente acabada. A atriz Britney, que por muito tempo foi uma estrela da indústria pornográfica, contou algo que escancara o que ninguém quer admitir diante desse meio. Por trás daquela imagem sensual, havia uma mulher completamente quebrada por dentro. Olha só que loucura. Enquanto o mundo aplaudia, ela pensava em tirar a própria vida. Enquanto ela sorria pelas câmeras, ela chorava em casa. Mesmo ganhando muito dinheiro, ela estava afundada em drogas, na cocaína, na heroína, vício atrás de vício. Ela gastava milhares de dólares por semana se destruindo. E sabe o que é mais triste? Mesmo assim ela continuava lá, filmando, sorrindo, fingindo que estava tudo bem. Mas a alma dela gritava de socorro. Pare com isso. Ela tentou sair, mas não conseguiu. Porque a pornografia ela prende, é uma prisão invisível. Ela amarra, promete liberdade, mas a verdade é que ela entrega a escravidão. E o dinheiro, por mais que parecesse muito, nunca era suficiente para ela. Era como se fosse um dinheiro amaldiçoado. Não sobrava nada, tudo escorria pelas suas mãos. O dinheiro que vinha daquela indústria destruía a sua alma e também destruía a sua vida. Mas um dia algo aconteceu. Britney estava num avião
indo gravar mais uma cena em Las Vegas, como ela sempre fez, provavelmente. Mas dessa vez, ela levou algo diferente com ela, a Bíblia. Ela abriu lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, e ali encontrou a voz de Deus, firme e clara, dizendo em alta voz: Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Dê-lhe tempo para se arrepender, mas se não o fizer, lançarei ela e seus filhos numa cama de sofrimento. Numa cama de sofrimento. Naquele momento, os olhos da Britney se abriram como se escamas tivessem saído dos seus olhos. Ela entendeu que Deus não estava em silêncio. Ele estava alertando ela, estava dando uma chance para ela, uma última chance. E ela entendeu que se continuasse naquele caminho, o fim seria sofrimento grave para ela, morte e condenação. Mas também entendeu que havia tempo para arrependimento ainda. E ela se arrependeu desse pecado. Não foi apenas um remorso, não foi só uma lágrima. Foi uma decisão. Ela se levantou, largou tudo, deixou a indústria, largou o pecado e seguiu Jesus. Hoje, a Britney é uma pastora. Uma mulher transformada que transforma outras mulheres e ajuda outras mulheres a se resgatar dessa indústria maldita. E ela conseguiu sair não porque ela era forte, mas porque Jesus a libertou. Jesus mudou a sua mente, limpou o seu coração e deu um novo propósito à sua vida. Mas essa mensagem não é só para quem está dentro da indústria, produzindo o conteúdo. É também para quem consome esse maldito conteúdo. Você acha que está só assistindo, que é apenas um vídeo, só clicando, só se satisfazendo por alguns minutos. Mas você está participando de todo esse lixo. Está sustentando esse império de destruição de almas. E da mesma forma que Deus falou com Britney naquele versículo, Ele está falando com você agora. Deus está dizendo: eu te dei tempo para se arrepender, então se arrependa. Mas esse tempo tem limite. Você precisa entender, o pecado traz consequências, entenda isso. A pornografia, ela corrói a sua alma de uma maneira que os olhos humanos não conseguem ver. Afasta você de Deus, deforma a sua mente. E se você continuar nesse caminho, não vai encontrar mais prazer, você vai apenas encontrar sofrimento, sua família vai acabar, você não vai encontrar uma boa esposa, você não vai encontrar um bom esposo, você apenas vai olhar as pessoas como objeto. Então ainda há tempo, Jesus está te chamando, Ele pode te perdoar, pode te restaurar, pode limpar até o que você acredita que não tem mais jeito. Mas você precisa se arrepender do seu pecado, se arrepender de verdade. Como eu falei, não é só se sentir mal, não é só se emocionar, precisa decidir, precisa largar, precisa mudar de direção. Se você está para a esquerda, você vai para a direita. Britney fez isso, e você também pode fazer. Hoje é o dia de romper com esse ciclo de morte. Hoje é o dia de você voltar para Deus. Eu tomaria o máximo de pílulas que conseguisse e então apenas bebia e bebia e bebia, tentando uma overdose. Quando eu acordava das minhas tentativas de suicídio, eu ficava bêbado e era aquele entendimento que eu odiava quem eu me tornei. Eu odiava o dinheiro e isso estava me matando. No final, chamei meus pais e disse: eu realmente estraguei tudo. Essa foi a noite em que meus pais atenderam o telefone. Então, durante a recuperação, meus pais estiveram presentes. Quando eu troquei a pornografia, recuperei minha família. Agora conversamos todos os dias. Não há nada que vale a vida que escolhi. Agora que estou fora da indústria, eu quero ser esposa. E quero ser mãe. E uma coisa que eu realmente quero é ser uma amiga. Quero que a verdade sobre a pornografia seja conhecida. Jessica era uma dessas atrizes que o mundo aplaudia, mas que queria morrer. Ela tomou comprimidos
bebeu o quanto pôde, tentou tirar a sua própria vida. Não só uma vez, mas sim várias vezes. Porque ela odiava quem tinha se tornado. Odiava o que o dinheiro fez com ela. Odiava a vida que estava vivendo. Ela mesma disse: eu estava me matando. E de fato ela estava. Talvez não com uma arma na cabeça, mas com escolhas que matavam a alma dela dia após dia, cena após cena, gravação após gravação. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Jéssica não nasceu querendo estar nesse lugar. Ela não sonhava com isso quando era criança. Mas ela chegou lá por algum motivo. Ela se perdeu no caminho. E quando finalmente chegou ao fundo do poço, ligou para os pais e disse: eu estraguei tudo. Mas eles entenderam, tiveram compaixão pela filha. Eles estavam lá e ela começou um processo de restauração. Largou a pornografia, recuperou a família. E hoje ela tem sonhos novos. Ela quer ser uma esposa, ela quer ser mãe, ela quer ser amiga. Quer viver uma vida normal, não apenas existir. Quer que a verdade seja dita. Porque ela viveu essa mentira por tempo demais, então ela quer libertar, mostrar para as outras pessoas o que esse mundo pornográfico quer da mentira. Mas essa história não é sobre ela, é sobre você também. Talvez você nunca tenha ganhado dinheiro com a pornografia, mas você consome, você assiste. E isso tem te mudado, e você sabe disso lá no fundo. Isso tem te mudado. Sua mente não é mais a mesma. Você não consegue olhar para uma mulher sem pensar em sexo com ela. Você vê corpos, mas não vê pessoas. Você perdeu a capacidade de amar de verdade uma pessoa. O seu coração está ficando duro, o seu coração fica frio, o seu coração está distante de você e também de Deus. E tudo começou com aquilo que parecia inofensivo. Um clique aqui, um vídeo ali, mas agora você está preso e você não sabe mais como sair. E aqui está a verdade. O pecado sempre vai cobrar mais caro do que aquilo que ele ofereceu no começo. Ele sempre promete liberdade, mas ele vai te acorrentar. A pornografia não é só um problema físico, ela é um problema espiritual também. Ela destrói a imagem de Deus no outro. Ela transforma as pessoas em objetos. E mais cedo ou mais tarde, ela começa a destruir você também que consome. Mas ainda há esperança, entenda isso, ainda há esperança para mudança. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Como algo que é vermelho se torna branco com a neve? Através de mãos humanas é impossível fazer isso, mas Deus pode fazer isso. Ele pode te limpar, Ele pode te restaurar, Ele pode te libertar dessa prisão. Ele fez isso com Jéssica, Ele fez isso com muitos, Ele pode fazer isso com você também. Mas você precisa fazer o que a Jéssica fez. O que a Jéssica fez foi admitir a verdade, se arrepender, parar de esconder, parar de fingir que está tudo bem. Você precisa ligar para Deus, como ela ligou para os pais, e dizer: eu estraguei tudo, Deus. E sabe o que vai acontecer quando você ligar para Deus? Deus vai atender você. Mas não pense que arrependimento é só se sentir mal. Eu preciso deixar claro para você isso. Arrependimento verdadeiro é uma ação, é uma mudança, é deixar o pecado e correr para Jesus. É decidir nunca mais voltar, é pedir perdão e deixar que Ele limpe tudo, de dentro para fora. Hoje você tem essa chance. Você não precisa mais viver com a mente suja, com o coração pesado e a alma cansada. Jesus conhece o pior sobre você, mas mesmo assim Ele está pronto para te perdoar. Jesus é o único que conhece o mais mal que você pode ser, e mesmo assim Ele te escolhe, mesmo assim Ele te chama. Mas isso é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. E agora eu te pergunto, você está pronto para mudar de direção? Eu tinha 24 anos quando entrei no pornô. Eu era uma prostituta, stripper esgotada, era mãe solteira, viciada em drogas e álcool. Eu era o tipo de pessoa que a indústria pornô caça.
A indústria pornográfica se aproveita de pessoas que já estão prejudicadas para poder prejudicá-las ainda mais. E eu era essa garota. Prometeram-me fama, fortuna, atenção. Prometeram-me que eu seria a próxima grande e famosa estrela pornô. E prometeram-me que eu estaria segura que as pessoas da indústria pornô são as mais limpas do mundo. E que se fizermos nossos testes a cada 30 dias para HIV, eu estaria segura. Você tem certeza? Claro, querida. Claro que temos certeza, você estará segura. Bem, depois de cerca de 30 filmes, fui enganada e contraí 2 doenças sexualmente transmissíveis. Uma dessas doenças foi HPV, vírus do papiloma humano, do qual eu nunca tinha ouvido falar. E outra era uma doença incurável, herpes. Pegar herpes nos anos 90 era como pegar HIV. Quero dizer, sua vida estava acabada. Você ficaria para sempre preso a essa doença e isso me devastou. E tentei me matar com comprimidos prescritos. Eu não me importava mais. Eu tinha herpes na boca, né, nos lábios, na garganta, na vagina, no ânus, em todos os lugares. Eu era um monstro, até onde eu tinha chegado. Entrei na indústria pornográfica porque me prometeram glamour, fama e fortuna. E aqui estou eu parada. A pior esfeiura humana que você poderia ver no espelho. Eu estava arrasada e pensei que minha vida tinha acabado. Como muitas estrelas pornôs que contraem doenças incuráveis. As DSTs são abundantes na indústria pornográfica. E o que é horrível é que essas pessoas não entendem que até infecções repetidas estão destruindo o seu sistema imunológico. Depois, sabe, após terem tantas DSTs, mais cedo ou mais tarde, eles vão viver com os efeitos de saúde a longo prazo, como eu. Eu tenho 43 anos agora e ainda tenho problemas com meu período, com meu colo do útero. Eu tive que remover metade do meu colo do útero por causa de todas as lesões de herpes. E eu não pude ter bebês depois disso. Graças a Deus que tenho filhos, eu sou abençoada. Mas perdi 4 filhos por causa dos danos aos meus órgãos sexuais. A indústria pornográfica não faz nada além de prejudicar vidas. Prejudica a vida dos trabalhadores, prejudica a vida do público em geral, prejudica a vida dos homens que assistem pornografia, que são viciados em pornografia. Ela tinha 24 anos. Era mãe solteira, ex-prostituta, viciado em álcool e drogas, já estava cansada da vida, emocionalmente quebrada, buscando algum tipo de salvação. E foi neste momento que a indústria pornográfica apareceu com um sorriso no rosto e promessas na sua boca, oferecendo tudo para ela. Prometeram fama, prometeram dinheiro, prometeram que ela seria a próxima estrela, que estaria segura. E eles até disseram, você vai estar protegida aqui conosco. Mas isso era mentira. Tudo era uma grande armadilha. Se Satanás é o pai da mentira, os seus filhos também são mentirosos. E é isso que a indústria faz. Ela caça pessoas feridas para machucá-las ainda mais. Pega gente desesperada, vulnerável, quebrada e oferece uma solução que no fim só piora o problema. Usa o que resta da alma da pessoa, depois joga fora como se fosse um lixo. Mas não foi só ela que foi enganada. A indústria não destrói apenas quem trabalha nela. Ela destrói também quem consome esse conteúdo. No caso, você. Você que está ouvindo isso, presta atenção. Talvez você ache que está tudo bem ainda consumir esse maldito conteúdo, mesmo depois de tudo isso que eu te falei. Até porque você não vende, ou você não compra nada delas. Mas a pornografia também está te usando. É diferente, é que você é o produto. Essa é a única diferença. Eles produzem para você ver. Você é o produto final de tudo. Só existe a oferta de um produto porque existem pessoas dispostas a comprar esse produto. E adivinha, na pornografia você é o cliente que ama esse maldito produto. Mas no final, isso só deixa o vazio em sua alma. Você clica, você assiste, você consome com um prato maldito, saborioso, mas que na verdade é podre. Um vídeo atrás do outro, cada vez mais pesado, cada vez mais grotesco, e depois o que sobra? Cansaço.
sobra culpa, sobra vergonha, isolamento, depressão, ansiedade. Você se sente sujo. Começa a ver as pessoas como objeto. Fica espiritualmente morto. Fica longe de Deus. A sua alma está sendo enfraquecida e você sabe disso. A Bíblia já avisava isso. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 5. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua fala é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para o inferno. Você consegue entender a gravidade disso? O pecado, ele sempre parece doce no começo, doce aos seus lábios, gostoso de saborear. A promessa é prazer, liberdade e alegria, mas o fim é amargo, é morte, é destruição. Foi assim com ela, foi assim com todas elas, está sendo assim com você também. Mas mesmo depois de tudo isso, da doença, da vergonha, da dor, ela descobriu algo que mudou a sua vida. Ela encontrou a graça de Deus. Porque mesmo depois de tudo o que ela viveu, mesmo depois de quase morrer, Jesus ainda estendeu a mão para ela. Curou a sua alma, restaurou o seu coração, salvou a sua vida. Ela ainda sofre as consequências físicas pelo passado obscuro que ela teve. Ainda carrega marcas, mas agora ela tem paz. Agora ela tem perdão. Agora ela tem esperança, porque por mais que os seres humanos fechem as portas para as pessoas que querem uma segunda chance, Deus não fecha essa porta. E é isso que você precisa de Deus. Você precisa sair desse ciclo de consumidor de conteúdo adulto. Você precisa abrir os seus olhos, precisa reconhecer que está sendo escravizado por algo que só promete e nunca cumpre. Algo que só suga sua força, sua pureza, sua dignidade. Algo que no fim só quer te ver morto. Mas existe um que quer te ver vivo. Jesus não veio apenas para salvar pessoas certinhas. Ele veio para resgatar os que estão perdidos, os pecadores malditos como eu e como você. Os que estão sujos de lama. Os que estão no fundo do poço. Ele veio por você. Ele morreu por você naquela cruz. Ele se entregou por você naquela cruz. Ele venceu a morte para te dar a vida eterna. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa deixar de lado esse lixo e correr para Jesus. Não basta sentir culpa. Não basta chorar. Você precisa mudar de direção. Isso é o arrependimento verdadeiro. Hoje você tem uma escolha a fazer. Você vai ter que fazer essa escolha. Continuar alimentando um sistema que destrói você por dentro, ou correr para Jesus e deixar que Ele te cure de verdade. Você vai continuar sendo enganado? Ou vai ouvir a voz de quem realmente te ama? Acho que o que acontece com frequência com pessoas que estão na indústria é que elas têm essa trajetória que vem para sua vida e quando começam a se ver como um produto, seu valor está associado a esse serviço e esse serviço é o sexo. E para 30 pessoas que eram queridas para mim, que eu conhecia pessoalmente, que estavam na indústria ao mesmo tempo que eu, o que vinha a seguir, elas não viam nenhuma luz no fim do túnel. Então 30 dessas pessoas tiraram a própria vida. Eu quero continuar contando minha história, porque embora a pornografia em si seja tão sombria e tão prejudicial para as pessoas, acho que há uma história subjacente na minha história, e é que seu passado não precisa te definir, e seus erros não se tornam você. Tipo, isso não é quem você é. Acho que há muitas pessoas que merecem uma segunda chance, mas que não se dão uma segunda chance por causa dos erros que cometeram. Todos cometem erros. E essa é a minha maior mensagem para as pessoas. É como, independentemente do que você fez, um evento ou uma série de eventos não definem quem você é.
Tipo, cada pessoa é valiosa e tem dons e talentos e carisma e elas têm algo a oferecer. Você não pode escolher o que acontece com você, mas pode sempre escolher como responder a isso. No começo, ele achava que tinha controle sobre tudo, mas, aos poucos, passou a ser tratado como um produto. O valor dele era medido pela sua aparência, pelo seu desempenho sexual, pelo quanto podia entreter, e tudo isso girava em torno do sexo. Não havia mais dignidade, não havia mais identidade, apenas uma sensação constante de ser usado, de ser tratado como um produto. E quando uma pessoa é tratada como um objeto por muito tempo, ela começa a acreditar que realmente é só isso. Ela começa a acreditar que ela realmente é só esse lixo. Ele contou que das 30 pessoas mais próximas que ele conheceu na indústria, todos se mataram. Todos, sem exceção. Porque provavelmente eles não viam mais saída. Não conseguiam enxergar mais luz no fim do túnel. Tinham dinheiro, tinham fama, tinham atenção. Mas nada preenchia o vazio. Nada resolvia a dor. Nada trazia mais sentido. Por fora, muitos pareciam bem. Faziam seus vídeos sorrindo em alta performance. Mas por dentro estavam destruídos. E sabe o que é mais assustador sobre isso tudo? Isso não acontece só com quem atua na indústria. Acontece com quem consome também. Acontece com você. Talvez você esteja ouvindo isso agora e acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Já tentou parar, você já chorou, já prometeu que nunca mais ia assistir pornografia. Mas você percebe que não consegue sozinho. É como se algo maior estivesse te prendendo, te puxando de volta toda vez que você tenta sair. A vergonha te consome, você sente nojo de si mesmo, mas no mesmo tempo não vê como sair disso. Deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Presta atenção no que eu estou te falando. Você está tentando lutar com as armas erradas. Esse problema não é apenas psicológico. Esse problema não é só emocional. Esse problema também é espiritual. A pornografia é uma prisão da alma. Uma corrente invisível que só pode ser quebrada por um poder que vem do alto. É por isso que você precisa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Jesus não veio para consertar um pouco da sua vida, para ser apenas ali um ajuste. Ele veio para te dar uma vida nova, para fazer você nascer de novo, para arrancar de dentro do seu peito esse coração machucado, endurecido, preso na luxúria, e colocar um coração novo, um coração limpo, um coração sensível ao Espírito Santo e cheio de paz. Ele fez isso enviando o Espírito Santo para morar em você. E quando o Espírito Santo entra, você não está mais sozinho nessa batalha. Você não depende mais das suas forças humanas. Agora você tem a força do próprio Deus para vencer o que antes parecia impossível. Deus te manda uma força do próprio céu para você vencer as adversidades e o pecado. Essa é a diferença. Sem Jesus você vai tentar e falhar. Vai prometer e quebrar a promessa. Vai cair, vai levantar e vai cair de novo. Até se cansar. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar a prisão como a sua casa. Mas com Jesus o ciclo é quebrado. A mente é renovada, o coração é transformado. A rota da sua vida é redirecionada. Este homem que acabamos de ver é a prova viva disso. Ele não ficou preso ao seu passado. Hoje ele é pastor. Hoje ele prega o evangelho. Hoje ele vive para apontar as outras pessoas para a luz que um dia o alcançou. O que antes era vergonha, agora é testemunho para ele, para alcançar outras pessoas que estão na mesma situação que ele estava no passado. O que antes era destruição, agora é redenção. Isso pode acontecer com você também. Não importa o quanto você tenha caído, não importa quantos vídeos você assistiu, não importa o quanto você está sujo, o quanto você está na lama.
existe perdão, existe restauração, existe uma nova chance. Mas ela só é encontrada em Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Hoje, mais do que nunca, Deus está chamando você. Não sou eu que estou falando, mas é Ele, o próprio Deus, quem te chama para uma mudança radical de vida. O caminho que leva à vida é estreita, e muitos escolhem o caminho largo. Aquele caminho que parece fácil, onde a pornografia oferece uma ilusão de satisfação e prazer. Uma falsa liberdade. Mas a verdade é que essas coisas não trazem vida. Elas, no final, trazem apenas culpa, vazio, escravidão, destruição de relacionamentos e distância de Deus. E hoje você tem uma escolha a fazer. Eu não estou aqui para te enganar com promessas vazias ou emoções passageiras, não é isso. O que estou dizendo aqui é a verdade. E a verdade é essa: o caminho é difícil, mas é o único caminho que leva à vida eterna. É único. Em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 14, Jesus nos alerta sobre isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho de Jesus exige uma renúncia. Ele exige que você carregue a sua cruz, que você abandone os velhos hábitos, que você renuncie a uma luxúria, que você renuncie à pornografia, que você renuncie ao apego às coisas deste mundo. Requer um arrependimento sincero. E como eu disse hoje, e reforço, arrependimento não é só remorso. Arrependimento é uma mudança real de vida. É uma mudança real de direção. É uma mudança real de estilo de vida. Então, se você via pornografia, agora você não vê mais. Se você fazia sexo fora do casamento com várias mulheres por aí, agora você não faz mais. Se você vivia uma vida buscando pela maldita luxúria, agora você não busca mais. Você vai viver uma vida buscando por aquilo que é eterno agora, a sua intimidade com Jesus Cristo. É isso que vale a pena. Jesus nunca chamou ninguém dizendo: me siga que vai dar tudo certo agora. Pelo contrário, ele olhava para aquela grande multidão que seguia ele e ele dizia: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia essa cruz e siga-me. A cruz é pesada. Jesus poderia fazer várias alegorias, porque ele fez a alegoria da cruz, porque é pesada, é difícil. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus disse que antes de segui-lo é necessário calcular o preço. Como alguém que vai construir uma torre, presta atenção. Então, você não está fazendo um favor a Jesus ao segui-lo. Não é ele que tem sorte de ter você. Somos nós que temos a chance imerecida de sermos alcançados por sua graça. Jesus ele não está mendigando que você venha. Ele está falando: se arrependa-se e venha. E agora fica a pergunta: você está disposto a deixar tudo isso para trás? Está disposto a dizer não ao pecado sexual, à pornografia, ao dinheiro como o seu Deus, ao materialismo que tenta ocupar o lugar de Deus no seu coração, à luxúria? E está disposto a dizer sim a Jesus? Jesus está te chamando agora para te salvar, para te dar o verdadeiro descanso que só Ele pode oferecer para você. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado porque vive preso na pornografia e na luxúria? Porém fica tentando parecer bem, enquanto o coração está em pedaços. Mas hoje Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está ali, toque, toque, batendo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse:
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo agora mesmo na porta do seu coração. E eis que fica a pergunta para você agora: você vai abrir a porta para Jesus? Você vai abrir a porta para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Jesus quer entrar em sua casa e ceiar com você. Mas para isso acontecer, você precisa abrir a porta do seu coração, da sua vida para Jesus Cristo. Então você precisa deixar Jesus mudar a sua mente, mudar seu coração, mudar seu estilo de vida e mudar a sua história. Dar um novo RG para você, um novo CPF para você, um novo nome, uma nova pessoa. Então arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo hoje. Aceite Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Jesus está te esperando hoje de braços abertos. Ele está te falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor eterno. Ele está dizendo para você: eu te amo, eu morri naquela cruz por você, então venha para a cruz. Em Romanos capítulo 10, versículo 19 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você confessar hoje, agora, com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no fundo do seu coração que Ele ressuscitou dos mortos e se arrepender dos seus pecados, você será salvo. E você pode fazer isso agora mesmo, através de uma oração. Daí onde você está mesmo, independente aonde você estiver, você pode receber o Senhor Jesus hoje em sua vida, receber agora em sua vida. Então, se você entendeu essa verdade, e se você deseja entregar a sua vida a Jesus agora, se você quer receber o perdão dos seus pecados, começar uma nova vida, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Essa oração sincera comigo. Apenas diga a Deus com sinceridade algo como assim. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou entre os mortos para me dar vida. Eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e peço o teu perdão. A partir de agora, entrego o controle da minha vida em tuas mãos e me comprometo a te seguir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração sincero, saiba que agora você faz parte da família de Deus. E é um prazer ser seu irmão em Cristo. Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O amor de Deus é lindo. O amor de Deus por você é eterno. E Deus agora vai estar ao seu lado em cada passo dessa sua nova jornada. Em cada passo da sua vida. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. A caminhada com Jesus, ela não termina aqui. Ela está apenas começando para você. E como todo começo de algo novo, você vai ter dúvidas, você vai ter desafios, você vai ter descobertas, novas descobertas. Por isso você precisa ser discipulado, você precisa ser ensinado, precisa crescer nessa nova vida com Jesus Cristo. Foi pensando nisso que nasceu o movimento Libertos pela Verdade. Foi pensando em você que eu criei esse movimento. Um lugar onde você será cuidado, você vai ser instruído e você vai ser guiado conforme a palavra de Deus. E é totalmente online e gratuito, você não precisa pagar nada, é 100% gratuito. Lá você vai encontrar o começo da sua jornada, com tudo o que você precisa para dar os seus primeiros passos com firmeza, como um novo convertido. Onde é que você vai ter ensino, direção, apoio e principalmente uma família espiritual caminhando junto com você. Caminhando junto com você nessa jornada. Então, se você quiser fazer parte desse movimento para ajudar você nessa caminhada, é só você clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários e entrar pro nosso movimento agora. Agora, você tem que fazer isso agora.
Entre lá no nosso canal, peça permissão. Quando você for aceito, você vai receber algumas instruções e apenas chega o passo a passo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo tranquilo. Então, sem enrolação, clica agora no link abaixo do vídeo e faça parte do nosso movimento. Tenho certeza que você vai gostar demais do nosso movimento, até porque meu sonho é não deixar esse movimento apenas online. Eu quero trazer esse movimento pro lado presencial, mas pro lado das ruas, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar o momento. E enfim, essa é a minha causa pelo qual eu vivo, levar essa mensagem até você e até onde eu puder alcançar. Porque eu acredito que não há nada mais importante do que isso. Almas para o Senhor Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você e a sua família pelo nome de Jesus.